Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 12, 3 versículos 1, 2 e 3. Quando a gente vem ministrar a palavra do Senhor, é uma responsabilidade grande, porque nós estamos falando com os servos, com as ovelhas, com o povo que Deus comprou através do sangue de Jesus. Vamos ler aqui o versículo de número 1, 2 e 3, que diz assim: Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do bálsamo. Todas as vezes que eu vou ministrar a palavra do Senhor, eu peço a Deus: confirma, Senhor, a tua palavra. Eu acredito que nessa manhã ela foi confirmada. O nosso acampe tem como tema os escolhidos. Não é assim mesmo? E eu estava pensando assim: meu Deus, eu vou ministrar a palavra no domingo pela manhã, assim que nós recebemos a programação. E eu pensei, por que não falar sobre os escolhidos? E falando e pensando sobre os escolhidos, eu fiz assim: teve tantos escolhidos. Teve Noé, que foi escolhido por Deus para construir a arca e anunciar o grande dilúvio que iria devastar toda a terra, toda a humanidade, tudo que estava fora da arca. Mas também teve Abraão, que foi escolhido por Deus, e Deus mandou que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para o lugar que Deus iria determinar que ele deveria ficar. Foi um homem que Deus fez uma promessa, e esta promessa se estendeu a todos nós. A promessa de que todas as nações seriam benditas pela vida de Abraão. Eu disse: mas por que também não falar de José? Uma história que eu gosto tanto, uma história que me faz chorar. E todas as vezes que eu falo de José, eu já falei isso muitas vezes, todas as vezes que eu falo de José, que eu leio a história de José, que eu vivo a história de José, eu começo a chorar, porque é uma história maravilhosa. É a história de um homem que sofreu por acreditar nos seus sonhos. A história de um homem que, ainda menino, foi vendido pelos seus irmãos. A história de um homem que sofreu como escravo numa terra distante. A história de um homem que, mesmo com todas as dificuldades, ele não saiu dos planos, dos projetos, e nem se desviou da promessa de Deus. Não desistiu dos seus sonhos. A história de um homem que, apesar de tudo isso, quando seus irmãos chegaram diante dele, ele os perdoou. E eles o amou tanto que chorou na presença deles. E por que também não falar de Moisés, o escolhido de Deus para tirar o povo da escravidão que estava no Egito? Ou falar de Josué, que foi o sucessor de Moisés, que botou o povo na terra prometida, que entrou com aquele povo e foi vencedor logo na sua primeira batalha contra uma cidade fortificada e impenetrável segundo os olhos humanos, mas ali estava a promessa de Deus de que eles iriam conquistar aquela cidade, aquela terra, aquele lugar, e que aquele lugar seria deles. Então a história continua contando muitas coisas maravilhosas, como a história de Davi, aquele que foi o segundo o coração de Deus,
um rei escolhido por Deus e não pelos homens, um homem ungido, um homem que cuidava das ovelhas do pai, um menino, vamos dizer assim, que cuidava das ovelhas do pai, um menino que lutou contra o leão, lutou contra o urso e venceu para proteger as ovelhas de seu pai. Um menino que foi ungido ainda menino, um menino que enfrentou um gigante, qual o exército de Israel não tinha coragem de enfrentar, mas ele foi e enfrentou aquele gigante. E assim venceu. Venceu em nome do Senhor dos exércitos, em nome do Senhor daquele que ele acreditava e que ele servia. E eu disse, seria uma ótima pregação, uma ótima história para contar. Eu sempre digo que eu gosto de contar história. E as histórias da Bíblia são maravilhosas para ser contadas. Eu disse, por que também não falar do filho de Davi, o qual Deus escolheu para ser o sucessor de Davi, o Salomão? Por que não? Sua imensa sabedoria, a sua oração no templo, quando o templo foi construído, o templo de Salomão, onde a presença de Deus se manifestou. Mas eu me lembrei de tantos outros, como Elias, o grande profeta, que derrotou os profetas de Baal e de Azera, que derrotou com uma prova de fogo, um homem que se mostrou diante daqueles profetas bastante corajoso, mas também teve o seu momento onde ele teve medo e teve que se esconder para não ser morto. Aonde ele também, uma história maravilhosa, que ele foi alimentado por corvos, depois teve que ir para outro lugar ser alimentado por uma viúva que estava prestes a morrer, onde já não tinha mais nada para comer a não ser um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha na botija. Mas falando sobre os escolhidos, eu lembrei, Abraão foi um amigo de Deus. E eu vim e disse, por que não falar de Jesus? Jesus também está nessa história, mas está nessa história porque Ele nos escolheu. E nesse capítulo 12, eu acho muito interessante esse capítulo 12 de João, porque ele começa dizendo assim, 6 dias antes da Páscoa. Eu não sei se vocês perceberam, mas eram 6 dias antes da Páscoa, ou seja, era a semana, o período em que Jesus ia ser crucificado. Era o período em que ele seria morto. Era o período em que ele deixaria, por um instante, aqueles que o acompanhavam o tempo todo. E eu, lendo esse texto, eu disse assim, mas é tão especial. É tão especial porque a Bíblia diz que Jesus chegou a Betânia. E quem morava em Betânia? Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, a Bíblia deixa bem claro que foi aquele que Jesus ressuscitou. E por que escolher Betânia? E por que escolher a casa de Maria, de Marta e de Lázaro? Faltavam 6 dias, ou seja, era um período de 6 dias para a Páscoa, era a semana que ele iria ser crucificado, era a semana que ele iria... Ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar, ele poderia ter ido para onde ele quisesse,
Ele poderia ter passado um período até na casa de José de Arimateia, se ele quisesse. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele entrou na casa de um publicano e dormiu lá e jantou lá. Mas ele escolheu ir para Betânia, para a casa de seus amigos. Jesus escolheu passar os seus últimos momentos com os seus amigos na casa de seus amigos. Você já parou para pensar que privilégio é ser amigo de Jesus e ter Jesus como amigo? Você sabe onde ele vai passar o maior período da sua vida, do seu tempo? Eu falo da minha vida e da sua vida. É contigo, que é o amigo de Jesus. Não era apenas escolhidos, mas ele escolheu ir para a casa dos seus amigos, passar os seus últimos momentos. E aí eu vejo aqui algumas características de ser e de quem é escolhido como amigo de Jesus. E aqui eu tiro 3 características. Vamos repetir. A primeira característica que eu vejo aqui está no capítulo 2. E Marta servia, ou seja, preparou a janta e Marta servia. A primeira característica que eu vejo aqui do amigo de Jesus, aqueles que são amigos de Jesus, é o servir. A segunda característica está em Lázaro. Lázaro estava sentado à mesa com ele. Gratidão. E a terceira característica que eu vejo aqui está em quando Maria pega o que ela tem de melhor, quebra o vaso e unge os pés de Jesus, que chama-se adoração. E dentro dessas 3 características eu posso dizer que Marta simbolizava o serviço excelente, simbolizava a dedicação ao Senhor. Marta estava ali servindo só a Jesus? Ela servia a todos. Ela servia a todos que estavam ali naquele momento. Pode falar o que quiser de Marta, mas se tinha uma coisa que ela era excelente, era no servir. Essa é uma das características daqueles que são os amigos de Jesus: servir com excelência. A Bíblia diz em Mateus que ninguém pode servir a 2 senhores, porque Mateus 6:24, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podem servir a riquezas. Não há possibilidade de ser servos do Senhor, servos de Deus, com excelência e com dedicação, se ficar titubeando entre 2 pensamentos. Não há como ser excelente amigo do Senhor no serviço se quiser servir a 2 senhores. Deus exige de nós exclusividade. Deus exige de nós que nós o amemos de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. Deus não quer ninguém que sirva Ele pela metade, não. É excelência.
No Mateus capítulo 20, ele diz assim: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem veio não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Se o próprio Senhor Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, nós como amigos do Senhor, e ele como nosso amigo, nós temos que seguir este mesmo exemplo, o exemplo de servir sem querer ser servido, o exemplo de dar a vida, assim como ele também entregou a sua vida. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Assim é o exemplo daqueles que servem. E mais uma vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Quem serve ao Senhor é diferente. Quem serve ao Senhor demonstra através das suas ações, das suas atitudes. Aquele que está disposto ao serviço, que mostra realmente que é amigo do Senhor, ele não nega servir ao Senhor. Jesus uma vez, isso não estava no texto, mas veio na minha mente. Jesus uma vez disse assim: olha, vai chegar o dia que vão dizer: eu tive fome e não me alimentaste, eu estive nu e não me vestiste, eu tive sede e não me deste de beber. Mas Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando desses meus pequeninos esteve lá, te procurou e você não serviu. E você não serviu. Eu não chamei vocês para ser servidos, eu chamei vocês para servir. Chamei vocês para que vocês estivessem continuando a fazer a minha obra. Atos não acabou, pastor Carlos, não é isso? Atos continua, o serviço continua, servir ao Senhor continua. E os amigos de Deus servem a Deus. Vamos passar para o segundo. O segundo é o que o segundo? Gratidão. A Bíblia diz que Lázaro estava sentado à mesa com ele. No versículo anterior diz assim: Lázaro é aquele que ele ressuscitou. No versículo seguinte diz que Lázaro estava sentado à mesa com ele. Lázaro não estava só grato porque Jesus o ressuscitou. Lázaro não estava só grato porque Jesus estava ali, ele estava sentado ao seu lado. Não era só por isso. A Bíblia diz que quando Lázaro adoeceu, mensageiros foram a Jesus e disse: olha, Lázaro, seu amigo. Opa! Então, quer dizer que a gratidão de Lázaro era porque Jesus era o seu amigo. Não era só pela ressurreição, era pelo seu amor e sua amizade. Lázaro era o seu amigo. Ora, ele está doente. Suas irmãs pedem que o Senhor vá lá para curá-lo. Mas Jesus demorou, gente. Eu não vou me ater à história toda. Jesus demorou. E interessante que quando Jesus chegou, todas as duas disseram praticamente a mesma coisa:
Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, me leve lá onde está. Jesus, aquele lugar fede demais. Ali é lugar onde tem sepulcros. Tem pessoas mortas ali. E ele já tem 4 dias que está morto. Jesus chega diante do sepulcro e vai dar graças a Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Jesus chorou. Jesus chorou por seu amigo Lázaro, seu amigo Lázaro. Está naquelas condições. Jesus chorou diante daqueles homens, diante daquele povo, para mostrar a sua humanidade pelos seus amigos, por aqueles que estavam sempre com ele, acompanhando. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou Lázaro. E o interessante é que nesse texto mostra o quanto Lázaro é grato a Jesus. Mas pastor, é sim. Jesus resolveu ir para Betânia, para a casa de Lázaro. E as portas da casa de Lázaro fez isso, ó. Abriram-se para Jesus. Isso é gratidão. Isso é gratidão. As portas da casa de Lázaro abriu para Jesus. Será que as portas da sua casa, do seu coração, está aberta para Jesus? Ou você deixa parcialmente só para ele olhar o que é que tem lá dentro? Gratidão essa. Aleluia. Que me faz lembrar também de um texto bíblico conhecido por todos nós, que está no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 11 ao 19, que fala sobre 10 leprosos. Não tem como falar de gratidão e não falar nesse texto. Esse texto mostra assim um milagre, que foi a cura daquelas pessoas. Mas para mim o que mais chama a atenção nesse texto é versículo 17. Ou melhor, versículo 15. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, dando-lhe graças, dando-lhe graças. O interessante é que esse, a Bíblia deixa bem claro, era samaritano, não era um judeu. E aí Jesus pergunta: não foram limpos 10? E os 9, onde estão? Aleluia, glória a Deus. Cadê os 9? Irmãos, cura não salva ninguém. Cura é uma bênção, mas não salva ninguém. Milagre não salva ninguém, não liberta ninguém. O que liberta, o que salva, é você crer, ter fé, e uma das características é ser grato. Ele diz: não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe Jesus a ele: levanta-te,
E vai, a tua fé te salvou. A gratidão também salva. Salva você de estar distante de Deus. Salva você de não reconhecer a soberania de Deus. Salva você, salva a mim de não buscar ao Senhor. Porque quando nós estamos gratos, nós buscamos ao Senhor. Nós precisamos buscar mais ao Senhor quando estamos gratos. Um exemplo muito claro de gratidão foi o próprio Jesus, que tudo que ele fazia, ele agradecia ao Pai. Pai, te dou graças por estes que o Senhor me deu. Jesus foi multiplicar o pão e os peixes, levantou para o céu e disse: olha, Pai, graças te dou. E a multiplicação aconteceu. Gratidão, sim, faz milagres. E por esse exemplo é que nós temos que ter isso no nosso coração, ser grato a Deus por todas as coisas sobre nossas vidas. Jesus morreu pelos seus inimigos e ainda assim nos tornou seu amigo, nos tornou seus amigos. A gratidão é assim. O apóstolo Paulo chega na carta de Efésios e diz assim: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças a Deus, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Versículo 20, vou repetir: sempre dando graças por tudo a Deus. Gratidão. Lázaro, naquele momento, olho para ele, sentado à mesa com Jesus, e eu vejo no olhar de Lázaro, na sua face, a gratidão. A gratidão que escancarou as portas para que Jesus passasse os seus últimos dias antes de sua morte. E agora nós vamos falar da terceira característica, que é a adoração. A adoração abre portas, abre a madre, faz mulher estéril ser mãe de filhos. A adoração cura. A adoração é única e exclusiva para Deus. E falando em adoração, eu me lembro de que no horário de meio-dia, mais ou menos, uma mulher saía para ir a um poço buscar água. Ela vivia numa vila próxima, não muito distante desse poço.
E essa mulher, ela fazia algo que era incomum para as mulheres daquele tempo. Por que incomum? Porque era normal todas irem buscar água no poço pela manhã, enquanto o sol ainda estava brando, e também para que pudesse ter água para o resto do seu dia e fazer os seus trabalhos com aquelas águas. Mas esta mulher era incomum. Ela ia ao poço no horário mais difícil. E por que ela ia no horário mais difícil? Eu posso parar e imaginar por que isso acontecia. Eu acredito que ela já estava cansada. Cansada de tanto sofrimento na vida dela. Pastor, sim. De tantos olhares atravessados, de tantas críticas pelo seu estado, pelo sua vida, pelo momento que ela estava passando. Ela estava cansada de tanto ter que baixar a cabeça e se sentir desonrada, humilhada. Mas nesse dia algo ia mudar na vida dela. Ela foi ao poço, e o que ela menos esperava acontecer, aconteceu. Tinha um homem sentado à beira do poço. Que é isso? Isso não é normal, isso não... E este homem que estava sentado à beira do poço puxou um diálogo, uma conversa com ela. E disse: olha, dá-me de beber, me dê água. Ela olha para ele assim. Eu acredito que não foi muito agradável a maneira com que ela falou com ele, por ela já estar nesse estado de emoções, de tristeza, de sofrimento. Ela olha para ele e diz assim: como assim? Você é um judeu, primeiro, que não gosta da gente aqui de Samaria, está me pedindo água? Então ali começa um diálogo maravilhoso, onde Jesus diz: olha, se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria, eu lhe daria água que jorra para a vida eterna. E aquela conversa se prolonga, e Jesus começa a falar sobre a vida dela. E diz: traga aqui o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Disseste bem, tu tivera 5, e o que você tem agora não é seu. Opa, descobrimos o motivo dela ser tão criticada, dela ser tão humilhada. Mas Jesus não estava ali para isso. Jesus não estava ali para fazer com que ela se sentisse da maneira que ela estava se sentindo. Jesus estava ali para transformar a vida dela. E ela pergunta: olha, os nossos pais dizem que é aqui que nós devemos adorar. Jesus diz assim: agora. Aleluia. Versículo de número, capítulo 4, versículo de número 21 diz assim. Melhor, 19 diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e é necessário que os adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Esses são os amigos de Jesus. Essa é uma das características dos amigos de Jesus. Aqueles que o adoram, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O verdadeiro adorador dá o melhor que ele tem. O verdadeiro amigo adorador dá o melhor que ele tem para Jesus. Jesus sabia que estava chegando a hora. Maria pega o melhor que ela tinha. Está disposto nesta manhã a dar o melhor que você tem em adoração ao Senhor? Maria pegou o melhor que ela tinha guardado, algo caro, raro, e ela quebra os pés de Jesus. E ali ela lava e unge Jesus e enxuga com seus cabelos. Maria é o símbolo da adoração, é a característica da adoração. E eu creio que nesta manhã aqui estão reunidos os amigos de Jesus que têm essas três características: o servir, a gratidão e a adoração. E eu quero finalizar nesta manhã perguntando, e quero ouvir bem alto de vocês: quais são as três características que falamos nesta manhã? Aleluia, glória a Deus. Salve de palmas para o Senhor Jesus. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus.